Então, o dependente, ele cuida dos outros para garantir apoio e ajuda. O masoquista, ele já faz isso para ele ser uma boa pessoa, não passar vergonha, não envergonhar ninguém. Agora, o controlador, que é o da vítima da traição, que seria o vítima da traição, não, quem sofre da ferida da traição, que é o controlador, ele já cuida do problema dos outros para evitar que ele seja traído, para ele evitar ser vítima de traição ou ter certeza que essa galera, essas pessoas vão corresponder às suas expectativas. Então, se você se vê como uma pessoa que se julga responsável por dar jeito na vida de todo mundo que você ama, analise qual é a sua motivação. Se é receber apoio deles, se é receber não ficar com vergonha no final, ou se é para controlar e ver se eles estão fazendo direitinho, se eles não vão te trair no final, essa galera aí. Olha o barulho. Então, o ego do controlador, ele prevalece muito mais quando alguém repreende ele, pois ele não gosta de ser vigiado, especialmente por outro controlador. Então, ele experimenta uma inquietação diante das pessoas autoritárias, pois julga, porque ele entende que elas querem controlar ele. Então, como ele sabe controlar, ele sabe quando alguém está querendo controlar ele também não suporta, né? Então, sempre que uma pessoa encontra uma boa razão para fazer as coisas à sua maneira, ele sempre dá um jeito de fazer as coisas do seu jeito. E tá tudo bem. Você vê que todo mundo no final, você vê que todo mundo usa máscara para proteger da dor, para só disfarçar da dor, mas no fundo todo mundo quer fazer aquilo que quer fazer. É só um disfarce da dor, mas no fim das contas todo mundo vai fazer aquilo que quer, né? Então é uma canseira, um trabalheiro, nossa, gasto de energia para manter essa máscara. Então, o controlador, ele admite com bastante dificuldade os seus medos e se recusa a falar das suas fraquezas, né? Desde criança ele gosta de fazer as coisas sozinho, também o da rejeição também. Ele quer tudo do seu jeito, mas mas ele quer que os outros reconheçam, que dê parabéns e principalmente notem que ele fez. Então ele evita mostrar vulnerabilidade, tendo medo que outra pessoa se aproveite disso e controle ele, né? Então ele gosta de se mostrar impetuoso, corajoso, forte, sempre que possível. Ele costuma se guiar pela própria cabeça. Ó, isso aqui tá bem diferente do dependente, né? Ele diz aos outros o que querem ouvir, mas ele só faz o que ele quer. Ó, um exemplo. Um dia, o marido dela encontrou um homem do tipo controlador para fazer uns reparos lá na casa dela. Então, ela explicou assim, olha, eu queria que o senhor fizesse isso, começasse por aqui. Aí eu percebi que ele não gostou, que ele não estava concordando nem gostando do que ela estava pedindo para ele fazer. Então, uma vez que ele era o especialista, então ele que tinha que fazer, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, ele tentou convencer ela a adotar a sua maneira de ver as coisas, sem levar em conta as prioridades dela. Então, eu respondi que eu entendia seu ponto de vista, mas que, considerando as nossas necessidades, ela falando dela do marido dela, eu preferia outra coisa. 2 dias depois, ele fez tudo do jeito dele. Nessa parte, eu já estou me identificando bastante com o controlador. Então, quando ela comunicou o desagrado dela, falou assim, olha, não gostei, porque não foi isso que eu queria. Suas justificativas já estavam todas prontas. Ele deu um jeito de ter a última palavra, pois já era tarde demais para refazer tudo. Como ela falou, o controlador não gosta de pessoas autoritárias, mas ele não se dá conta do número de ocasiões que ele dá ordem e decide pelos outros. Então, ele é muito interessante observar um controlador ocupando um cargo de diretor, de vigilância no lugar público, como um restaurante, um hospital. Ele quer saber tudo o que acontece. Dá a sua opinião sem que seja solicitada. Não consegue se abster de acrescentar um comentário ao que os outros dizem ou fazem. Deixa eu dar um meu comentário desse negócio aí que vocês estão falando. Deixa eu dar a minha opinião. Olha, a minha opinião é essa. Ninguém perguntou? Tá, mas eu preciso dar a minha opinião. Não consigo, deixa eu dar a minha opinião. Então, bem-vindo ao controlador, ferida da traição.
Então, teve um exemplo num restaurante que o garçom já tinha as características do escapista. Então, o controlador dizia sem parar ao escapista como ele devia servir a mesa. Imagina a cena. Então, o controlador dizia... Não, o controlador estava treinando o escapista a ser garçom. Então, o controlador dizia para ele sem parar como que você deve servir a mesa. E o escapista erguia o olho para... um sinal de irritação. Ai. Então, aqueles dois eram bem capazes de se matar, porque o escapista não suporta, quer dar um perdido, e o outro lá, vem fazer o que eu tô mandando, né? Ai, gente, é muito engraçado aprender sobre as características de cada um, né? Então, e aí, ela tava falando isso pro marido dela, olha lá, um escapista e um controlador, tá vendo o comportamento de um e de outro? Dá pra perceber. Aí o escapista foi até a mesa dela e começou a contar como a situação estava difícil para ele, que ele planejava pedir demissão em breve. Então, conhecendo as feridas, ela não se admirou ao ouvir essas declarações, pois um escapista ele se sente rejeitado, né? Quando ele se sente muito rejeitado, ele já se sente rejeitado, prefere fugir ao enfrentar a situação. Então, o mais interessante nessa história é que o garçom controlador não era nem sequer seu chefe ou superior. Não era nada. Simplesmente ele se julgava por bem transformar um outro em um profissional tão bom quanto ele próprio. Então o controlador parecia dominar bem a clientela. Ele se mostrava muito orgulhoso com seu trabalho, então ele não se dava conta de que a sua atitude era autoritária. Ele não se dava conta, né? Mas eles estavam mais ocupados em mostrar ao patrão que ele era um bom funcionário e que podiam confiar nele em qualquer situação, né? Do seu ponto de vista, o outro garçom deveria ser grato pela sua ajuda do que ele estava oferecendo. O que chamamos de controle, o controlador chama de ajuda. Dá para entender? O que para mim, que eu sou uma pessoa que faz de conta que eu não tenho essa ferida da traição, o que eu chamo de... Eu vou ajudar, na verdade, eu controlando essa pessoa. Eu não vou falar isso, controlando as pessoas. Eu estou ajudando ela, porque eu sou incrível. Eu estou só ajudando, né? Ai, gente, eu acho tão engraçado. Porque na hora você começa a lembrar, realmente, eu já tive muitos. E outra, não precisa ser só a ferida da traição para ter esse comportamento. Tem um estudo também que mostra que quem tem a ferida do abandono, que é uma dor muito grande, quando a dor é muito grande, a gente tem essa necessidade de querer controlar o que está acontecendo ao nosso redor. Se na nossa vida, por exemplo, ela sempre foi uma vida muito fora do controle, tudo estava fora de controle no externo, então essa pessoa cria uma maneira de controlar tudo e a todos, mas o controlador aqui, pelo visto, ele é mais ainda do que o independente tentaria controlar as situações para não sentir sua dor de abandono. No caso aqui, a intenção dele é que o outro não traia ele. A intenção dele é que o outro é controlar, porque todo mundo controla o outro, todo mundo tenta controlar o outro de alguma forma, né? Mas esse controlador aqui é aquele controlador para se certificar de que você vai fazer direito, que você vai ser uma pessoa correta, de que eu tô de olho, porque tá o tempo inteiro de olho para ver se você não vai me trair. Eu tô de olho, eu tô olhando, é aquela pessoa que marca passo, eu tô olhando para ver se você não vai me trair mesmo. Eu tô aqui vendo, contando as horas para ver que horas que você vai chegar, e eu tô de olho no seu comportamento, eu tô de olho nas suas atitudes, eu tô te vigiando, eu tô te vendo. Como que tá os seus negócios? Olha, deixa eu ver, eu já tenho tudo da sua vida aqui, olha, você não tá sendo uma boa pessoa. Porque a pessoa fica controlando você. Porque ela não quer que você traia ela. E ela assume esse caráter, esse comportamento de controlador para evitar que traiam ela. Então, essa é a motivação dessa pessoa. Se eu for dar uma de controladora para cima de um controlador, não vai dar certo.
Porque é lógico que o controlador odeia se sentir controlado. Então ele precisa se sentir que faz as coisas porque ele quer, não porque é imposto. E porque ele quer ter a última palavra. Então você não vai conseguir mandar numa pessoa controladora. Tá? Aí você já vai começar a perceber, essa pessoa. Não que você tenha que mandar, mas você vai ver que você não consegue dar faz isso. Ela não faz. Por quê? Porque ela não. Ela quer ter a última palavra de tudo. Então tem que ter uma paciência de Jó, né? Sempre que você tenta convencer alguém do controlador de uma ideia nova, que é controlador, que tem a máscara do controlador de uma ideia nova, não acredito. Então era mais difícil para ser pego de surpresa, porque ele não teve tempo de se preparar. Ele odeia, né, ser pego de surpresa. Porque ele gosta de ter o controle de tudo, né? Então, para ele, o fator surpresa é uma emoção difícil para ele lidar, né? Então, aquela pessoa que você tem que sempre falar, olha, hoje nós vamos conversar sobre A, B, C. Calma, amanhã, semana que vem, a gente vai conversar sobre um assunto X, Y, Z, para dar tempo dele se preparar. Porque se você pegar o controlador de surpresa, ele pode se sentir traído, pode já acessar essa ferida de traição dele e aí ele entra no modo operando ferida. E aí todo mundo já sabe como que todo mundo está nesse momento ferida, como que funciona. A pessoa tem reações desproporcionais aos fatos, ela realmente reage de forma desnecessária, ela pode ser mais agressiva, no caso, como eu já falei, o controlador ele é mais agressivo e ele é agressivo com o sexo oposto.